Olá, gente, então vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, né? Cadeia mista e aromática. Então, trabalharam bastante já os exercícios de cadeia ramificada, né? Vai precisar muito aqui. Então, quando a cadeia é fechada, né, cíclica, com ramificação, a gente muitas vezes chama ela então de mista, né? Porque tem uma parte aberta e uma fechada. Então, como é que seria o nome da cadeia mista? Eu cito também a ramificação antes do nome, sempre ela é citada antes do nome, a ramificação, e eu dou o nome normalmente da cadeia. O que você tem que entender é que na cadeia cíclica, toda cadeia fechada, se ela tem uma única coisa para indicar, seja uma dupla ou uma ramificação, você não precisa numerar. Aonde colocar essa dupla ou essa ramificação será o carbono 1. Então não precisa colocar 1-metil-ciclopentano. Basta colocar o nome metilciclopentano. Então lembre que essa nomenclatura, para indicar a posição, muitas vezes ela é facultativa. Se não precisa colocar, você não precisa colocar. É quando há necessidade, assim, você tem que, sem o número você não sabe montar a fórmula. Aí você vai ver que é obrigado a colocar, se não colocar está errado. Então o nome ali, ó, metilciclopentano. Ali não é o benzeno? Então o benzeno eu chamo de metilbenzeno. Como eu falei para vocês, a nomenclatura dos aromáticos ela tem uma nomenclatura própria. Então quando ele junta a estrutura do metil com benzeno, ele passa a chamar esse conjunto de tolueno. Então metilbenzeno equivale ao nome tolueno. Tá ok? Tem que saber essa nomenclatura paralela aí dos aromáticos. Olha esse composto aqui. Agora eu tenho que indicar, porque tem duas estruturas para ser indicada a posição. Então tem que numerar. A numeração obviamente vai partir de um deles. Então vou adicionar, como duas ramificações, eu vou considerar a ordem alfabética para numerar. Se fosse uma dupla e uma ramificação, a dupla tem preferência. Lembra disso, a dupla sempre tem preferência. Ok? Mas ali então duas ramificações, eu começo numerando pelo etil, que é a ordem alfabética. Então o nome desse composto, 1-etil, 2-metil, e aí o nome da cadeia fechada, ciclopentano, como a gente já viu lá em nomenclatura de cadeia fechada. Esse composto aqui, então observa aqui o anel benzênico, então ele tem um etil e um metil, também vou numerar a partir do etil, para indicar as posições no anel benzênico. Então o nome desse composto, 1-etil, 3-metil, benzeno, ok? Nesse caso aqui, uma coisa interessante é que se eu considero isso aqui como tolueno, então eu estou dizendo que aqui é o carbono 1, que é o meu referencial. O tolueno, o metil do tolueno, o carbono 1 dele é o que tem o grupo metílico, que é o referencial para ele. Aí seria 2, 3. Então esse composto também poderia ser chamado de 3-etil-tolueno. Ok? 3-etil-tolueno. Seria uma nomenclatura para esse composto aqui. Tranquilo? Então, cigarros. Observe que esse composto aqui ele não é um anel aromático. É uma cadeia cíclica com 6 carbonos, né? Um hexágono. Então, a numeração, nesse caso aqui, ela tem que ser a menor possível. Então, observe que eu não posso começar do etil. Porque o etil, ó, 1, 2, ele teria que vir seguindo. Se fosse aqui, né? 1, 2. Então, você tem que ver já na molécula, ó, a menor distância, o menor desenho entre elas. Então, obviamente, começa daqui, ó, 1, 2, menor número. Aí vem para cá esse aqui mais afastado. Então, perceber a menor numeração possível. Essa que é a regra fundamental. O que a gente mostra muitas vezes são macetes para facilitar a vida. Então tem que numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4. Ok? Qualquer outra combinação você vai ver que vai dar uma numeração maior. Então citando 2, aí sim, mas eu cito na ordem alfabética. 2-etil, 1,4 dimetil, ciclohexano. Ok? Essa nomenclatura dos prefixos orto, meta e para, ela é exclusiva para o anel aromático, ok? E quando tem dois substituintes apenas, ou seja,
quando eu venho no anel aromático e coloco duas coisas, certo? Duas ramificações, ou duas estruturas quaisquer ligadas ao anel aromático. Então, de maneira muito simples, as duas coisas têm posições equivalentes no anel. Então, se eu considero a primeira coisa aqui, né? No carbono 1 aqui. Então, a segunda coisa, se eu colocar aqui ou aqui, é equivalente. Isso é posição 1, 2. E aqui, 1, 2 também. Então, a posição orto. Aqui eu chamo de posição orto. De um lado do outro, posição 1, 2. Se eu colocar, em vez daqui, aqui, ó. Então, se eu vier nesse sentido, dá o mesmo número, que é o número 3. Então, é a chamada posição 1, 3, ó. É o nome meta. Ok? E, finalmente, se eu colocar aqui na última posição, ó, se eu for nesse sentido, é 5, é 4, né? Desculpa. E nesse sentido também é 4. Então, é a posição para, como é o caso aqui. Ok? Então, esse composto aqui está na posição para. Então, eu poderia dizer 1 etil, 4 metil benzeno, ou simplesmente isso, ó, para etil metil benzeno. Ok? Então, essas são as posições equivalentes no anel benzênico. Isso é fácil de lembrar, gente, que é só você lembrar aqui, ó, para não confundir os nomes. Aqui, considera a cabeça aqui. Então, aqui é o ombro, ó, orto, ombro. Aqui, ó, mão, né? Ao meio aqui é mão, meta. E aqui os pés, ó. Ficou fácil, não ficou? Então, orto é mão, orto é ombro. Meta equivale à altura da mão. E para os pés. Então, observe esse aqui, ó. Nas extremidades, 1/4. Então, equivale à posição para. Ali, simplificadamente, olha, se eu mudasse aqui, ó, para essa posição das 1/3, ó, posição meta. E a posição orto, posição 1/2, de um lado ou do outro, posição orto, ok? Essa nomenclatura é muito usada somente para os aromáticos e somente quando são 2 substituintes. Se tiver um terceiro substituinte, já não posso mais usar isso. Tem que numerar e indicar a posição, ok? Só para anel aromático, nenhum outro composto, ok? O naftaleno, então, ele tem as suas posições também características. É menos cobrado do que o anel aromático, mas pode cair. Então, veja bem que essa posição aqui, ó, e essa, quando é um substituinte apenas, é equivalente. É como se eu girasse a molécula. Então, equivale, ó, chamada posição alfa aqui. Se eu coloco um aqui, ó, alfa metil naftaleno. Se for aqui, aqui, aqui ou aqui, ó, tá vendo? Equivale à mesma posição, que é chamada beta. Então, são duas posições quando é um substituinte. Chamada alfa e chamada beta, quando é esse mais afastado. Tranquilo? Então, por exemplo, esse composto aqui, ó, alfa metil naftaleno. Já esse aqui, ó, beta metil naftaleno. Quando são 2 ou mais substituintes, né? Então aí você tem a numeração pré-definida. Então, independente de onde eles estejam. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas são posições pré-definidas no naftaleno. Então, esse aqui eu também posso chamar o quê? De 1 metil naftaleno. Olha esse composto aqui, ó. Quando são 2, aqui é a posição 2, né? E aqui é a posição 5, ó. Então, 2,5 de metil naftaleno. Ok? Então, vamos exercitar aqui, ó. Então, na construção civil, o isopor. Não lembra que a gente fala muito que tem um nome comum no comércio, mas nada tem a ver com o nome oficial. Então, o isopor é o poliestireno expandido, né? Então, é um polímero, né? Poliestireno expandido. Esse aqui é a substância matéria-prima, o monômero dele. Ok? Então, uma denominação para esse composto aqui. Então, olha só considera o anel benzênico aqui a principal. Então, o anel benzênico, e isso aqui seria uma ramificação. Então, é o vinil, né? Então, posso chamá-lo de vinil benzeno, ok? Coincidente aqui, ó, uma cadeia mista. Também poderia chamá-lo
de fenil eteno, mas não tem essa opção aqui. Mas seria possível chamá-lo de fenil eteno, ok? Mas no caso aqui é vinil benzeno. Opa, vamos lá. Diga não às drogas. É uma frase utilizada para divertir os jovens sobre o perigo das drogas. A famosa cola de sapateiro é usada principalmente pelos menores que se drogarem, contém 25% de tolueno, que é o metilbenzeno, que é um cancerígeno e alucinógeno. Qual é a fórmula estrutural desse solvente orgânico? Eu tinha respondido aqui, né? É o benzeno com metil, né? Quantos átomos de carbono insaturados há na estrutura do para-diterquibutilbenzeno? Então, o benzeno, para, na extremidade, né? Diterc, di 2, terc-butil, 4 carbonos, né? Ele quer saber o número de carbonos insaturados. Os carbonos insaturados são os carbonos que fazem dupla. Aqui, na verdade, os carbonos que fazem dupla só serão os carbonos do anel benzênico, né? Os 6 carbonos. Ok? Então, mas aqui você tem que montar a estrutura para conferir. A gasolina é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos e, em menor quantidade, por produtos oxigenados, de enxofre, de nitrogênio e compostos metálicos. Esses hidrocarbonetos são formados por moléculas de cadeia carbônica entre 4 e 12 carbonos. Veja abaixo alguns constituintes da gasolina. Então, a gente deu aqui, ó, esse composto, o isoctano, aqui é o etilbenzeno, né? O ciclohexano, e aqui o 2,2,4 trimetil 1-penteno, ok? Então a gente deu 4 estruturas aqui com seus nomes. Segundo o nome do isoctano seria, segundo a IUPAC, né? Então o isoctano é um nome usual, não tem nada a ver com a estrutura. Então se eu colocar o nome da cadeia principal aqui, ó, então ela vem aqui, né? Desce ou sobe, tanto faz, ó, vai dar o mesmo nome, ok? Mas é trimetil, concorda? A numeração vai partir aonde? 1, 2. Aqui 1, 2. Só que aqui o metil é 2 vezes. Então parte de cima. É o menor conjunto de numeração possível. Essa que é a regra. Então o nome do composto 2,2,4 trimetilpentano. Esse seria o nome oficial do composto. Então verdadeiro, né? Não, ele errou aqui, ó. Colocou 2,4,4. É exatamente se você tivesse numerado ao contrário. Ia dar erro, ok? O etilbenzeno é um composto aromático. Ele tem um anel benzênico, então ele é aromático, verdadeiro, ok? Basta ter o anel benzênico, não interessa o resto. O ciclohexano é um composto cíclico, portanto também pode ser chamado de aromático. Não, não pode ser aromático. Ele é um hexágono, só que ele não tem as 3 duplas alternadas. Então ele não é aromático, é um hidrocarboneto, é um ciclano. Ok? O 2,4,4 trimetil 1-penteno é uma olefina de cadeia aberta. Então, montando a estrutura aqui, ó, ele é um alceno. Lembra lá que eu falei de sinônimos, né? Olefina é o mesmo que alceno. Então é verdadeiro. Os alcenos são alquenos ou olefinas. Todos os compostos acima podem ser chamados de hidrocarbonetos insaturados. Eu lembro que já tinha lá o ciclohexano. Ciclohexano não é insaturado, ok? É esse mesmo, é exceção. Falso. A nomenclatura usual para substâncias formadas pelos compostos representados pelas fórmulas 1, 2 e 3. Ele só quer o 1, 2 e 3. Ah não, aqui repete. São respectivamente. Então o composto 1 é o benzeno. O composto 2, eu posso chamá-lo de tolueno, não é isso? Opa. Esses aqui, ó, são chamados de chilenos, que é o ortochileno, o metachileno e o parachileno. Então é nomenclatura pouco usual, mas que vocês, é consulta, né? Mas aqui já daria para matar pelos dois, não daria? Já. Ok?
Mas essa também existe, os chilenos, né? Que é 2-metis ligando ao anel benzênico. Lembra o que eu falei, né? O anel benzênico ele tem uma nomenclatura própria, né? Vai emendando coisas, vai dando novos nomes. Mas também poderia ser chamado o quê? Dimetilbenzeno, né? Ortodimetilbenzeno, metadimetilbenzeno e paradimetilbenzeno, ok? Então tem vários nomes possíveis para os aromáticos. Gente, agora é com vocês, estudem, façam os exercícios, ok? Dedicação.